Então, esse livro ele traz para nós uma outra caminhada, né, do André Luiz no mundo espiritual. Cada livro ele mostra uma parte, né, dessa vivência no mundo espiritual. E esse aqui, eu acho assim que o Orlando, inclusive, vai poder nos ajudar bastante, que ele participa de trabalho mediúnico. Ele fala sobre essa questão, né, do resgate de espíritos trevosos, né? E fala sobre a organização do crime no mundo espiritual. Os espíritos, né, no plano espiritual, eles se organizam. Tem o chefe, tem os escravos, tem os servidores. Nós vamos ver as metamorfoses, né, que eles têm alguns que se apresentam com a aparência de animais, enfim, todas aquelas questões, né, que a gente já estudou alguma coisa no livro dos médiuns ou nas obras fundamentais da doutrina espírita, que ele traz com mais riqueza de detalhes e a vivência, né, de André Luiz e a equipe com esses espíritos, trabalhando no resgate, né, de alguns que já estão no momento do resgate. Para iniciar o estudo, ele traz então, Emmanuel faz uma apresentação da verdade do André Luiz através dessa parábola, né? Uma parábola, uma lenda egípcia, que é o peixinho vermelho. Então, vamos fazer a leitura e imaginar que o peixinho vermelho aqui, que Emmanuel relata, seria o André Luiz. E todos nós também podemos ser, de certa forma, peixinhos vermelhos, né? Vamos à história. Você quer ler, Orlando, para começar a leitura? Eu leio. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão, é do conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando. Recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. Segundo, no centro de famoso jardim havia grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa, alimentado por diminuto canal de pedra escoada de suas águas, do outro lado através de grades muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes e se refestelarem nédios está escrito aqui, e satisfeitos em complicadas locas, frescas, sombrias, elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para o encargo de rei. Ali vivia plenamente, despreocupado, entregue à gula e à preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos, discriminado, né? Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros varozes e gordalhudos arrebentavam para si todas as formas larvárias e ocupava displicente todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho, que nadasse e sofresse por isso mesmo, era visto em correria constante, perseguido pela carnícola ou atormentado de fome.
Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito fazer e começar a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as orlas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Muito bem, aí foi o 8. Aqui a gente já pode comentar um pouquinho, né? Você quer comentar, começar ou eu que falo? Ou a dona Não, você Lalinha? pode começar. Então, essa história, ela conta então a história do peixinho vermelho, né? Essa história é muito usada, né? Tem umas várias versões dessa mesma temática dentro da filosofia, dentro até mesmo do cristianismo, né? Que ele começa com as portas livres de acesso, né? Ante as portas livres é o título que ele deu aqui. Quer dizer, nós estamos falando sobre livres e o livro é libertação. E então ele vai colocar aqui, né, que o peixinho dourado ele representa essa pessoa curiosa, né, e de aprendizado, que no caso é o André Luiz. Depois de passar por dificuldades, né, os outros peixes, como era maior, né, eles comiam todas as larvas, né, e discriminava realmente o peixinho dourado. E ele tinha dificuldade para se alimentar, até para viver ali, né, que ele era perseguido pelos outros, os outros vorazes, gordalhudos, ó, que ele diz aqui, né, quer dizer, que eles eram gulosos, né, e gorduchão também, né, ficava escondido ali no meio dos nichos barrentos, que é aqueles locais onde tem as larvas, e ele sofria, o peixinho dourado sofria perseguido, né, com isso, e ficava sempre atormentado pela fome. E já que ele sofria, não tinha muito tempo para lazer, ele começou a estudar. Olha a questão, né? Mas não é estudo que a gente faz aqui, né? De ler, né? O livro, né? Esse estudo fácil, não. É estudo de observar mesmo, né? De ver as coisas, começou a contar quantos ladrilhos tinha, onde que saía a água, onde que ela entrava, onde tinha mais massa de lama. Então ele começou a pesquisar aquela redondeza, aquela local onde ele estava, que é a nossa vida, né? Então, deveria ser assim também, né? Nós deveríamos fazer o estudo mais aprofundado, que tudo que eu leio, né, eu levar para a minha vida prática, né? Ou estudar a mim mesmo, né? Estudar como que eu estou, né, nessa vida. Então ele começou a fazer o inventário, né? E ele começou a saber tudo que existia ali naquele lago, aquele grande lago que ele vivia, juntamente com os demais peixes, né? É interessante também que ele colocaram aqui, né? E eles elegeram o peixão aquele, né, de barbatanas maiores como rei. Era o rei que reinava ali para todos eles. Quer comentar também, Orlando, dona Lalinha? Não, aí fala da discriminação com ele, né? Tá ótimo. Então vamos para o próximo, a partir do 9. Quer que eu leia esse aqui? Sim. Aí a gente vai Está muito alternando, miúdo. né? Eu estou no Facebook, então ficou miudinha a letra. Não, mas a gente pode ir alternando sempre, acho que é bom, né? Para não ficar muito É. cansativo só um ler. Então, item 9, ó. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Então ele encontrou o escoadouro e ali surgiu como diz, né, aquela lampadazinha em cima da cabeça da gente, da ideia, surgiu uma ideia para ele. E se eu pesquisar fora desse lago, né? E então ele optou pela mudança, né? Deixou de ser aquela pessoa
de sempre e tal. Ele falou, não, pô, agora vou ser diferente, né? Que é o desafio de todos nós, né? As mudanças, né? A vida está sempre mudando e a gente também buscar essa mudança. Apesar de magérrimo, né? Então ele magrinho, magrinho, pela abstenção completa de qualquer conforto, ele estava ali, né, sem conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Então, para ele passar ali, ele sofreu para passar para o outro lado daquela grade. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Olha a postura do peixinho, né, que é um exemplo também para nós. Ele tá, votos renovadores, falando, não, esperança, né, otimismo. Eu vou encontrar coisas novas, né? Vou encontrar coisas bonitas, paisagem diferente. E então ele começou a ver isso aí, né? Quando ele atravessou flores, sol, né? E ele ficava entusiasmado com aquilo, né? Renovado de esperança. Em breve ele alcançou um grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes. Então, uma variedade de amigos, né, que ele fez novos ali, que simpatizaram com ele, que instruiu, e ele foi vendo um novo roteiro. Ficou embevecido, contemplou as margens, homens e animais, embarcações e pontes. Então, de dentro do rio, ele olhava para fora e via nas margens ali, né? Ficava admirado com isso tudo, né? Embevecido. Homens, animais, embarcações e pontes, palácios, veículos, cabanas e arvoredos. Mas ele estava habituado com pouco, né? Ele, lá onde ele morava, ele vivia com extrema simplicidade, então ele continuou fazendo isso. Então ele sempre tinha uma leveza e agilidade natural, então ele podia ir mais longe, porque ele não estava preso às questões materiais, né? Ele estava mais voltado para essas questões do descobrimento, do autodescobrimento. Então ele circulava mais leve, podia ir mais longe, né? Assim somos nós também quando a gente está voltado para as coisas de maior valor, né? A gente fica mais leve, a gente caminha mais longe na questão do autoconhecimento, do conforto mesmo, e conseguiu então atingir o oceano. Ele ficou então muito entusiasmado, ébrio de novidade, sedento de estudo, né? Quanto mais ele descobria a coisa, mais coisa havia para descobrir. Lembra da frase lá do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Ele estava nessa, né? Um oceano enorme. Nossa, como eu sabia pouco, né? Quanta coisa tem para se descobrir. E de início, porém, fascinado pela paixão de observar, ele estava curioso com tudo e viu uma baleia enorme e se aproximou da baleia. E a baleia estava naquele momento que ela estava absorvendo, né, alimentos, e junto dos alimentos lá veio o peixinho junto. Ele, descuidado, ficou muito próximo dela, mais próximo do que devia, e foi tragado pela baleia como refeição, né? Ali então ele se deixou, né, fascinar demais pelas coisas e foi descuidado. Então a tentação, né? Muitas vezes a gente vai além daquilo que pode, né? Esquece dos riscos, dos perigos e às vezes vai para um caminho que não deveria ir. Então ali aconteceu isso. Ele foi tragado pela baleia como sua primeira refeição diária. Orlando, você quer continuar? O 17? Você está com o microfone desligado. Ou quer comentar também, né? Até aí? Não, Dona Lalinha, está você mais quer ou fazer menos dentro. comentários? É igual a gente querer mudar de vida.
Então, ele viu coisas boas. Não é quer dizer que a gente, aqui na Terra, vou mudar de vida, vou ir para a cidade, ver coisa bonita na cidade. Não, aí, no caso, é coisa agradável, né? Não é coisa bonita que carregava ele para o caminho errado, carregava ele para o aprendizado. Não ia levar ele para, como diz o ditado, para o mundão, né? Eu ia falar o mundão, quer dizer, quando vai para as coisas erradas. Então, ele estava começando a adquirir aprendizado. E nesse adquirir aprendizado dele, ele sofreu a primeira dificuldade, que foi ser engolido pela baleia. Esse foi um atropelo grande demais que ele sofreu na vida. E através desse, o aprendizado desse concluiu maior ainda. É isso? Eu entendi. Muito bem, é verdade. Então, Dilon, mas você falou uma coisa que, nesse caso, o André Luiz era semelhante ao peixinho vermelho. Isso. Em que sentido? De curioso. Lembra que ele estava lá no umbral, no nosso lar, depois ele foi para a recuperação lá dentro, tudo ele contava para a gente, né? E começou a desenvolver, até porque ele tinha essa vocação, né? Que ele é cientista, foi médico e pesquisador aqui quando encarnado. Lá no plano espiritual ele continuava curioso, comparando as coisas, colocando isso no papel, né, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que veio os livros que nós estamos estudando, né? Então, ele sempre foi muito curioso. O André Luiz era muito curioso, muito. Não deixava passar nada. Tudo ele narrava, tudo ele contava, como é que era lá no nosso lar, ou a questão do bônus horas, né? As famílias chegavam lá, reencarne, desencarne, o processo de cura, né, que fazia lá. Eu não sabia, perguntava, né, para entender, ele era muito curioso. E analisava ele mesmo, né, a situação dele, né, refletia sobre o que ele fez, o que ele passou, né. Eu acho que, por exemplo, a baleia, no caso, o risco, né, que o peixinho dourado que se envolveu com a baleia, a gente poderia comparar quando ele falou, não, eu estou pronto, eu quero ir lá ver minha família, né? Eu quero ver meus filhos, minha esposa. E o orientador ele falou, rapaz, não vai não, que você não está pronto ainda, é perigoso, né? Você ser engolido pela baleia. E ele falou, não, estou pronto, eu quero ir para lá. E ele foi. O que aconteceu quando ele foi lá na casa dele? Viu a esposa dele casada, sentiu ciúme, né? Baixou o nível, né? Quase que ele volta para o umbral de novo, porque ele ficou muito aflito, né? Nossa, mas eu tinha família, né? Eu achava que a minha esposa nunca ia casar de novo, ia estar chorando por mim o tempo todo, e agora está casada, né? Encontrou uma outra pessoa, meus filhos, cada um está levando a sua vida, né? Ele achou que, voltando lá, depois de 10 anos, estava todo mundo ainda chorando por ele, né, e tal. Não, vida que segue, né? e caiu, então, a vibração dele. Não podemos ser egoístas, né, Odilon? Então, nesse caso, talvez foi a baleia do André Luiz, foi esse momento, né, que ele fraquejada, que ele deu uma né? É isso. Então tá, elementos que se constituíam a primeira refeição diária. É o caso da baleia, né? Da baleia, isso. Em apuros, o peixinho aflito orou a Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, não obstante das trevas em que pedia salvamento. Sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo a correnteza marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos da tentação. Plenamente transformado em sua concepção do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida,
Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. E, sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Eu achei bem legal a questão, né? Do peixinho. Mostra que ele era espiritualizado, né? Que a hora que o bicho, ele primeiro ele deixou se cair pela tentação. Mas a hora que o bicho pegou mesmo, o que ele fez? Aflito orou a Deus dos peixes. Pediu socorro, socorro, né? Aí o que aconteceu? Embora ele tinha se deixado, né, levar e tinha feito uma coisa inadequada ali, mas Fez a coquinha na garganta da baleia e a tchuf, jogou ele fora. cuspiu fora ele. Então, e depois que ele foi para fora, o que ele fez? Agradecido e feliz, procurou se aproximar de outros, né, de companhia simpática, quer dizer, pessoas que vão ajudar ele, e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Então, às vezes a gente precisa disso, né? Precisa passar um sufoco para a gente aprender que isso não é bom para a gente, né? Então ele aprendeu a evitar os perigos e as tentações. E aí, aí diz que ele estava plenamente transformado em suas concepções do mundo, quer dizer, ele ampliou a visão dele. Aquele momento que ele foi absorvido ali pela baleia, foi bom, né? Transformou ele, né? Ele mudou a visão do mundo dele, passou a reparar as infinitas riquezas da vida, viu? O olhar dele ampliou, ele já era uma pessoa mais ou menos espiritualizada, mas isso ajudou mais ainda ele, né? nessa vivência. Muito bem. Aqui a partir do 20, Orlando. O 20? Vivia agora sorridente e calmo, com centenas de amigos no palácio de Coral que elegera para a residência ditosa. Quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez de quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outras altitudes continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles a quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e semear-lhe a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhe tempo valiosas informações? Não incitou. Fortalecido pela generosidade dos irmãos benfeitores, que com ele viviam no palácio de Coral, empreendeu comprimida viagem de volta. Empreendeu comprida viagem de volta. É uma viagem longa, né? Viagem longa. Lembra que ele passou para chegar ali no oceano, no mar imenso? Foi difícil. Agora ele resolveu voltar. Ele estava bem bom ali, numa residência ditosa, Palácio de Coral. Só amigos, tinha toda a alimentação, mas estava tudo bem lá com ele, estava numa boa. Tava, como diz, né? Tá rico, né? Mas aí ele sentiu amor ao próximo, né? Pois ele pensou e falou, mas e o povo que ficou? Mas não era o caso dele falar bem assim, que povo egoísta, me maltratou, me discriminou, não quero saber deles não, vou viver minha vida, não é não? Mas não, ele sentiu compaixão daqueles e
e falou, eu queria salvá-los. Olha só, né? Que coisa bonita, né? Quantos de nós tem essa visão, né? De falar, não, tá no bem bom, não, vou lá salvar eles, quero trazer eles. E aí, mas ele não estava sozinho, olha, fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores, quer dizer, tinha ali toda uma equipe, né, que falou para ele, olha, vai que nós vamos dar uma força, né, orientou e tal, né, e ele, lá o pessoal lá do Palácio de Coral, né, para que ele fizesse de novo aquela viagem difícil, né, de volta, viagem longa, né? Algum comentário mais? Vamos para frente. Quer continuar a leitura, Orlando? O 24. 24. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos, dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziam ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço que o devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor, que efetuava, supôs que o seu progresso causasse surpresa, entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ansiosos, repimpados, nos mesmos ninhos lodacentos, protegido por flores e lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas. É isso? Larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Vamos continuar um pouco mais. Aqui, ó. 28. Larva, moscas e minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado por ausência dele. Como se ele nunca existisse, né? Ridicularizado, procurou enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de despesa, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do anseio, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Além do escoradouro, próximo desdobravam-se outra vida e outra experiência lá fora. Corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente, né? Descreveu o serviço de tainhas, salmões, trutas e esqualos. Deu notícia do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobriu árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praeiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-lo ao palácio de Coral.
onde viviam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer e, convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar, a estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes escoaram-lhe a preleção. Então, e aí? E aí? Sabe quem que me lembrou isso aqui? Eu lembro que o Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, ele era católico, né? Aí quando ele descobriu a doutrina espírita, ele foi levar lá para os irmãos católicos dele também, né? É, Eles não quiseram saber não, falaram, não, imagina, você tá maluco, rapaz, que isso? E aqui também, né, o peixinho, ele ficou, né, sofreu para voltar lá para os dele, todo sofrimento foi aprendizado. foi aprendizado, E chegou lá para contar, para ninguém nem percebeu que ele voltou, né? Ninguém nem percebeu que ele tinha saído, aliás, né? E quem se mexia, estava todo mundo naquela situação, né, de antes. Então ele ficou desprezado. Aí ele chamou o rei. O rei falou, vamos reunir o pessoal, né? Ele queria se aparecer também, o rei gosta de se aparecer. E aí ele falou para todo mundo lá, o pessoal ouviu. Aí quando ele falou, olha, para a gente chegar nesse novo mundo aí, vocês vão ter que se esforçar, vão ter que estudar um pouquinho, aprender, vão ter que diminuir o peso, né? Fazer uma dieta aí, e aí emagrecer. Assim que ele terminou de falar isso aí, todo mundo caiu na gargalhada. Ninguém acreditou nele, né? Ninguém acreditou nele. Ele falou que ele estava delirando, né? Então, o peixinho dourado falou, né? Foi desprezado. E assim é também, né? Às vezes você está entusiasmado com a ideia, né? Fala, nossa, isso aqui é bom para mim. E é bom, então pode ser bom para fulano, para ciclano também, né? Vou levar a ideia para todo mundo. E a pessoa fala, não, você está com maluquice, rapaz, onde já se viu isso? Né? Isso aí é fantasia, né? Você está demente. Está demente. Que fala dele está delirando, eles falam aqui, né? Alguns até adotou assim aquele ar pastoral, dizendo assim, que estava falando em nome dos Deus dos peixes, né? Então tem alguns que falam para questionar, né, uma boa ideia, uma coisa boa, espiritual. Nós encontramos os falsos profetas, que eles assumem, falam, não, Deus está falando por mim. E falam um monte de bizarrice, um monte de bobagem. E assim também aqueles peixes que estavam lá. Algum comentário mais sobre esse pedaço? Tá tudo comentadinho, né? Então tá, então vamos continuar, Orlando. Tá terminando a historinha. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, O sol vem e mata, as aves vêm e comem, mas o papel da pessoa que adquiriu o conhecimento é esse, né? Distribuir conhecimento. Quem quiser pegar a boa semente, pega. Quem não quiser, fazer o quê, né? Cada um tem seu tempo. Isso até dentro da doutrina, quando você vai fazer uma palestra que tem algum leigo que não conhece o espiritismo, ele sai dali censurando, né? Fala, isso é um absurdo, o que esse cara está falando não procede. Mas você não pode desanimar, nem criticar, nem ficar com raiva de jeito nenhum. Você tem que continuar a falar, a explicar, né, a sua verdade, né? Dona Lalinha, quer comentar?
dentro de 100 sementes, por exemplo, se você conseguiu a germinar uma, já está muito bom demais. É isso mesmo. Dá uma palestra lá para 100 pessoas, 99 não pegou nada, mas uma pegou. Você já fez muito, já valeu a pena. Já valeu a pena o trabalho do ensinamento que você fez. Não é a quantidade, é a qualidade que a gente tem que ter em mente, Uhum. né? Às vezes você dá um ensinamento com uma qualidade boa, mas a mente das pessoas que ouvem ainda não está aberta o suficiente para introduzir aquele ensinamento, né? É, Esse é que é o problema. trazendo isso para o André Luiz aqui, né? Como nós vimos vários outros livros, e esse também provavelmente não vai ser diferente. Dizer aí que esse peixinho, ele estava aberto, mas aqueles milhares que estavam lá no poço, nenhum estava aberto É, ao aprendizado. Só ele. Só um estava aberto ao aprendizado, os outros não estavam. Ele aprendeu. O importante é que ele aprendeu. Um dia ele vai ensinar para milhares lá no mar, e esses milhares, um deles ou dois vai aprender e vai ensinando para outro, e um dia chega lá. é. Então, mas vamos lá. Então, ele diz assim, né, que André Luiz aqui é semelhante, né, a missão do Peixinho Vermelho com a missão do André Luiz. Que ele ficou encantado com as descobertas do caminho infinito, depois de muito sofrimento, depois de muitos conflitos até internos, ele volta à crosta terrestre e traz aqui, então, novas informações, os livros, né, que esses são os 13 livros que nós estamos estudando, e que é a passagem estreita, né, de acesso à claridade da sublimação. Lembra que também Jesus, né, fala da passagem estreita, né, da porta estreita e a porta larga, né? Então o peixinho aqui estava na porta estreita, né, para poder informar, preparar, esclarecer a todos nós. Mas, contudo, ele diz aqui, ó, há muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade, né, que é mal, né, é mordaz, e a indiferença, e procurando as locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Então, muitos de nós, né, vem o ensinamento, vem a lição, e a gente continua, né, naquele lodaçal ali, se alimentando daquelas larvas e dando asas à preguiça, né? Engordando Esperando, só de preguiça, né, Rogério? Engorda, porque os outros estavam tudo gordos. É tudo gordo de futilidade. gorduchão. Gordo de futilidade. E o bichinho era magrinho, mas era cheio de entendimento. Então, olha só. Então muitos de nós aqui esperam o paraíso, mas paraíso de graça, né? Por isso que a gente fala, não, a graça de Deus, né? O livramento. Dá a impressão assim que Deus, né, privilegia alguém, né? Fala assim, não, vou dar para você não, vou te privilegiar, né? Então, em busca ele diz aqui, ó, espera um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Ah, não, vou deixar que eu chegar a minha vez, né? Eu vou para o paraíso, vou para o céu. Então, ela encerra aqui a Emmanuel encerra dizendo assim, ó, mas sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Foi o que Jesus falou, né? Então, a gente acha que engana, né? Mas na verdade a gente está se enganando. Então, Emmanuel fez esse prefácio no dia 22 de fevereiro de 1949. Essa é o prefácio do livro, da primeira edição. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa passagem? Não, eu só quero dizer que faltava 7 meses para mim reencarnar na Terra. Foi em fevereiro, nasci em agosto.
É mesmo. 6, Aí meu marido estava com 11 seis, dias. 6 meses antes de eu nascer. Nesse dia, 1949, né? Viu só? nesse dia, o meu esposo estava com 11 dias de nascido. Ele é dia 11 de fevereiro, Quantos 22 anos anos, tem esse livro, né? A gente está muito estudando ele tempo. aqui. 76 anos. Olha só. Bom, 77. capítulo 1, ouvindo elucidações. Esse é o capítulo que nós vamos começar hoje, né? Que está faltando só uns minutinhos. Vamos só ler um pedacinho e na próxima a gente continua. Ouvindo elucidações. O vasto salão do educandário nos reunia. O ministro Flacos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos à preciosa meditação. Congregamos nós ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto, guardar todas as informações compatíveis com o nosso trabalho, que nós cumpria desempenhar. Até então, ouvira comentários alusivos à colônia purgatoriais, perfeitamente organizada para o trabalho expiatório, a que se destinam arrebanhados e milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora o instrutor Rubio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, conseguíamos o curso da elucidação com justificável expectação de aluno que não desejava perder um tio do ensinamento, observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes. Considerando-se que todos no recinto éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes e atormentados da sombra, nas sombras. É isso aí. Então, comentários? Esse primeiro capítulo, ele traz então para nós o início de tudo, né? Da aventura do André Luiz, que ele vai narrar para nós. Então ele chegou ali, estava Flacos, deve ser um nome romano, né? Que eles criaram aqui, que estava fazendo uma preleção, estava dando orientações para a equipe, para o trabalho, na verdade, né? Eles iam passar a trabalhar, né? Então estava ali o instrutor Gúbio, aliás, Flacos é o líder que vai conduzir a equipe, né? E o grupo estava passando orientações ali. E tinha muita gente disso, né? Ouvindo também, né? E eles estavam dizendo que iam para lá para resgatar, né? Muitas pessoas que estavam no processo expiatório, milhares de criaturas arraigadas no mal. Então eles iam enfrentar um local, né, de muita maldade, né, de muita crueldade. Então era essa a fala dele. Então ele estava falando de forma assim, como orador, né, fluente, fazendo explanação aos alunos ali, né? Então nós vamos ter conhecimento dessas palavras que ele usou ali, né? Então, a partir daqui do item 6, Orlando, ele começa então a fazer as orientações, que serve tanto para eles, né, quanto para nós também. Deixa eu ver como é que está o nosso horário, se vai dar tempo de ler mais alguma coisa.
Ou seja, 9 minutos. 8 minutos, ou 9 minutos. Então vamos ler mais esse pedacinho aqui, né? 6, 7, 8. Quer que eu leio? Pode ler. Senhoreando-nos o Espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores que se dispunham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podia utilizar as armas, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A serenidade pertencera ao que institui, mas o amor e o companheiro daquele que serve. Vamos analisar esses 6? Olha aqui, ó. Então ele disse aqui, ó, os superiores, né? Porque ali a equipe, né? É uma equipe superior, né? Ia para as trevas, aquelas pessoas que estavam em sofrimento. Muitos ali eram grosseiros, agressivos, violentos, com ódio, né? Então ele diz assim: se você vai trabalhar com os inferiores, você não pode utilizar de armas, quer dizer, você não pode entrar no mesmo nível que eles, né? Senão você vai abaixar seu nível, né? Então, Perder a força. perder a força. Se ele usa de agressividade e violência, não pode também agir da mesma forma. No trabalho mediúnico tem isso também, né, Orlando? Quando você vai receber um espírito, ele está lá cheio de raiva e ódio e coisa, você não vai também enfrentar ele da mesma forma, né? Então, ele diz assim, ó, a severidade pertencerá ao que instrui. Quer dizer, você vai manter, né, a instrução, mas o amor é companheiro daquele que serve. Então, a amorosidade, não tem aquela parte do Evangelho que diz assim, caridade com os criminosos. Então, se você não está preparado para ter amorosidade por aquelas pessoas, né, então você perde, né, o diálogo ali, não consegue, né? A questão da autoridade moral que a gente sempre fala. Não é isso? É isso. Orientação que ele está trazendo para nós aqui. Quiserem comentar mais alguma coisa, vamos para o 7. Então tá. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo perfeitamente real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidamente. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprendeu a gastar a segunda. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Vamos parar por aqui, né? Senão nosso tempo vai acabar já também, né? Verdade. Então esse 7 e 8, né? O 7 ele fala sobre educação, né? Educação. Às vezes as pessoas acham assim, né? Que para ser educado, né, tem que ter o educador que transmite conhecimentos e tal. Também é bom, né? Da periferia para o centro. Mas a renovação é de dentro para fora, né? Eu só aprendo quando eu introjeto aquele conhecimento e movimento no sentido inverso, né? De conhecer, de querer conhecer, né? Então, a mente da gente é que determina tudo, né? É sempre a mente. Eu quero mudar? Então tá, então agora você vai mudar, né? Se eu não quero, não tem quem faça. Então eles vão partir para esse socorro, aqueles espíritos trevosos que estão lá sendo dominados muitas vezes por líderes, por chefes e tudo mais, mas eles têm que ter essa noção, né? Que não dá para trazer aqueles que não querem vir embora, que não querem sair dali. Aqueles que não querem sair não tem jeito, né? Então a força mental. E ele lembra, né, que nós temos uma grande força mental, né? Nós manuseamos, entendendo muito sobre a eletricidade. Telefone.
Mas a força mental a gente ainda não sabe usar muito bem, né? Mas ainda estamos nesse trabalho. Muito bem. Algum comentário mais? Vamos partir para o encerramento. Nosso tempo está acabando. Muito bom. Então tá. Então vamos encerrar. Alguém quer fazer a oração final? Dona Lalinha, Orlando? Mestre amado Jesus, mais uma vez estamos agradecidos de coração pela assistência espiritual obtida no nosso estudo de hoje, começo desse livro maravilhoso, né, A Libertação, que a gente possa ter bastante sucesso, né, e todo o aprendizado que recebemos possa fazer o efeito que fez no peixinho vermelho, né? A gente possa aprender. Jesus amado, um ótimo, um excelente final de semana para todos nós, com Jesus sempre na frente, nos apoiando e nos ajudando no nosso crescimento espiritual. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muita paz, que assim seja.